Muito bem, agora são 8h41, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa. Estamos recebendo o deputado federal Chico D'Angelo. Nesse bloco a gente volta um pouco mais das atenções para a nossa cidade, para a nossa região, né, Luiz? Voltamos com você. Chico, você é de Niterói, né? Quer dizer, você é de Campos e é de Niterói, né? E essa eleição municipal, a de novembro do ano passado, Caio chega ao segundo turno, junto com o Vladimir. Era uma coisa esperada, né? Mesmo antes das pesquisas registradas, que vieram aí no último mês da eleição, as pesquisas não registradas e as fontes na rua, né, cabos eleitorais, analistas políticos apontavam nesse sentido, né? Embora o segundo turno talvez tenha ocorrido com a perda de densidade de Rafael, talvez tenha ocorrido pelo trabalho que o deputado estadual Rodrigo Bacelar fez pela candidatura de Bruno Calil. Numericamente foi o que garantiu o segundo turno. E Caio, mesmo tendo ido com uma diferença muito grande pela Vladimir ficou muito perto de ganhar no primeiro turno, tirou uma diferença muito grande, e foi uma eleição decidida assim, no sistema no tufo e no Photoshop, né? Embora no dia da eleição eu tenha até adiantado que ia ser uma votação apertada, mas Vladimir se elegeria, e dei como fiel da balança das 4 zonas de Campos a 75, que é da Baixada, onde Vladimir de fato ganhou por um ponto percentual, que foi mais ou menos a diferença que ele teve de Caio. Foi realmente que é a mais densa das zonas eleitorais de Campos. E em bastidor, acompanhando e conversando com atores, inclusive com você, com o Ciano, com o Valdec e com o próprio Rodrigo, prefeito de... Não Rodrigo Bacelar, mas Rodrigo Neves, prefeito de Niterói. Eu, sinceramente, acompanho a eleição municipal desde 88, né? E não presenciei, não testemunhei uma recuperação, logicamente que 88 não houve segundo turno, mas a partir das seguintes houve. Não presenciei um segundo turno de uma retomada tão forte quanto a que vocês fizeram. Ainda assim, Vladimir ganhou. Queria que você desse sua análise sobre isso. Acho que você fez uma análise bastante interessante e correta. Eu estive aí no segundo turno, na última semana de campanha, né, no Automóvel Clube, num evento de campanha do Caio, e pude ver que a eleição estava bastante polarizada. Eu sou campista, tenho famílias, amigos, colegas, né, médicos, enfim. E deu para perceber que o Caio tinha crescido muito e que se ele, nos dias que faltaram, né, tiveram 5 dias da eleição, mais ou menos, se ele continuasse no ritmo de crescimento que vinha tendo, que ele poderia ganhar a eleição. As pessoas que estavam na frente da campanha dele, desde quem está na rua, aqui e ali, sempre tem a questão emocional que você coloca e, às vezes, não faz uma análise fria do cenário. Mas eu via pesquisas no Rio, do Estado, o PDT fazia aqui e ali, e percebia um progressivo crescimento do Caio, mostrando que se ele mantivesse desde o que ele vinha tendo desde o início do segundo turno, que ele ia concluir o segundo turno, os tracking diários que eram feitos, que ele ia chegar no último dia da campanha do segundo turno, embolado literalmente. Foi um pouco o que aconteceu, né? Ele teve um crescimento bastante expressivo, diferente de, por exemplo, o que aconteceu no Rio, que o Eduardo Paes foi para o segundo turno com Crivella e foi um passeio, né? Não cresceu praticamente nada.
na eleição do município do Rio. Acho que vocês que vivem hoje na cidade podem ter uma visão e uma compreensão mais pormenorizada do porquê disso. Me pareceu que ficou caracterizado mesmo assim. O Vladimir tem uma base popular muito grande na cidade, né? Isso aí ficou carimbado, né? Da história do pai, da própria... Garotismo, né? Acho que isso aí ficou mostrado isso nessa eleição, né? E o Caio é uma jovem liderança que está fortalecido, eu diria, porque teve uma votação muito expressiva, ele já teve uma votação muito boa na nominata de deputados federais. Acho que foi uma eleição com dois jovens da cidade, com histórias. O Arnaldo Viana é meu colega, conheço, aliás, fui aluno no liceu da irmã dele, melhor professora de português que tive. Magdala, melhor professora de português que tive na minha vida, brilhante. Então, assim, foi muito bom essa eleição, porque eu pude participar mais intensamente, convivia com o Vladimir aqui no plenário da Câmara, tinha uma excelente relação com ele dentro do plenário, conversávamos muito, nessa questão da UF articulamos muita coisa junto, nos falamos por telefone, mas apoiei o Caio, era do meu partido, do PDT, e o Vladimir ganhou a eleição. O que eu puder ajudar a cidade, acabou a eleição, o Vladimir ganhou, enfim, até estou à disposição da cidade para o que continuar dentro do meu mandato, o que puder ajudar a prefeitura, as instituições da Universidade Geral de Campos. Agora, foi um processo eleitoral bastante polarizado, que mostrou que existe uma insatisfação na cidade. Eu acho que a surpresa para mim dessa eleição mais assim marcante foi a performance do antigo prefeito, que foi eleito na eleição dele no primeiro turno e que teve um desempenho bastante pífio nessa eleição, né? Acho que aí quem vive e mora na cidade tem uma avaliação mais detalhada do porquê disso, né? Tudo bem que a cidade vive um problema grave de perda de royalties e uma série delas, mas em Niterói, cidade onde moro, hoje o prefeito ganhou a eleição no primeiro turno, foi reeleito e ganhou a eleição com Axel Grael 63% no primeiro turno, quer dizer, mostrando que as escolhas são feitas muito olhando a gestão, olhando... Rodrigo, ainda ontem falei com ele, ontem até, ele está fazendo um mestrado em Portugal, está lá em Coimbra, na Universidade de Coimbra, fazendo um mestrado lá, mas saiu de Niterói com uma vitória estrondosa, fazendo um prefeito ganhando a eleição no primeiro turno de uma maneira acachapante. Então aí foi uma eleição mais disputada, mais acirrada. A cidade tem problemas muito sérios, né? Niterói vive um boom econômico, vive um momento muito positivo, por isso até se tornou referência no enfrentamento à Covid no Brasil e até fora, tomou uma série de iniciativas, que isso fez com que teve reflexo na vitória do Axel no primeiro turno. Não foi só isso, mas isso teve Rodrigo largou na frente, né? Assim que começou a pandemia, ele tomou uma série de iniciativas diferentes, por exemplo, ali do lado no Rio, que montou uma série e o governo do Estado, os hospitais de campanha, o Rodrigo não. Nós, um hospital privado fechado numa região importante da cidade, de qualificado, um hospital oceânico, que foi inaugurado, foi reaberto, estava fechado, né? Nunca foi inaugurado. Um grupo privado construiu um hospital, montou o hospital, por 1000 problemas não conseguiu abrir o hospital durante 2 anos. E o Rodrigo teve a competência de a prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, fazer um contrato com esse hospital por um período de 2 anos, 1 ano e meio, especificamente para internar só pacientes Covid. E se tornou uma referência na região, em vez de fazer hospital de campanha. Então, ali ele começou a acertar na mão, né?
os secretários de campanha, todos viram o que aconteceu no estado afora aí, né, com o governador, mil problemas jurídicos. Então, eu acho que acertou na mão na gestão, num ano importante, fora o que vinha sendo feito antes, e acho que Campos, torço aí para que agora o Vladimir consiga, com sua juventude, sua experiência, teve aqui em Brasília, consiga articular, ajudar a cidade a minimizar os problemas que tá vivendo, que eu sei que são muitos aí na cidade de Campos. Há muito... a maneira de interpretar o segundo turno de 2020 em Campos, há muitas interpretações, né? Essa grande tirada de diferença de Caio para Vladimir é uma eleição que estava muito bem caminhada para Vladimir já no primeiro turno, né? E Caio foram 4 pontos percentuais de diferença nos votos válidos, né? Eu risquei 7, errei por 3, eu risquei no dia da eleição 7, com base na pesquisa Paraná que acabou não sendo divulgada, que era a margem de erro para cima para baixo, 3,5, né? Enfim, o fato é que Caio fez 110.094 votos contra 121.174 Vladimir. Muita gente atribui esses 110 mil votos ao antigarotismo. Assim como você falou a verdade, o garotismo ainda é muito popular em Campos, sobretudo ali na 129, na 116, tem uma resistência grande na 98, onde o Caio virou muito bem, e acabou mantendo uma pequena diferença na 75. Mas ainda é muito popular. Mas atribui essa grande votação de Caio mais ao antigarotismo, que também é muito forte, se expressou de maneira muito contundente na virada de Caio do primeiro para o segundo turno, na 98. Você acha que isso tem razão de ser? Quando você analisa os números, eu acho que no segundo turno, isso é bem possível que tenha um peso muito grande no crescimento do Caio. Quer dizer, porque, na verdade, o Vladimir cresceu muito pouco, né? Sim. Ele bateu num teto ali e ganhou a eleição porque teve mais votos, mas o Caio teve, como você falou, eu acho que foi a eleição de segundo turno, praticamente de grandes cidades, em que houve um crescimento do segundo colocado mais expressivo proporcionalmente, né? Não tenho isso em números, mas eu acho que tenho quase certeza que foi, né? É um crescimento impressionante o número de votos. É possível que esse crescimento tenha sido de eleitores ou que não votaram, ou que votaram em outros candidatos e que não queriam nenhum nem outro, mas na opção, no segundo turno, tiveram a preocupação mais de não apoiar o nome do garotinho. Quer dizer, isso tenha tido um peso para o crescimento tão vertiginoso do Caio no segundo turno, porque ele não teve no primeiro turno um desempenho tão exitoso, né, como teve no segundo turno. Você, não sei se você até que ponto você acompanhou, mas mesa diretora, como estava ocorrendo agora após a eleição da presidência, né? Mesa diretora passa a discussão. A presidência da Câmara Federal. Então, logo se encerrou a eleição, começou a eleição da mesa diretora. E havia um acordo entre a primeira força, que foi Vladimir, que se elegeu, e a terceira força, que foi Rodrigo Bacelar, que fez 6 vereadores para controlar a mesa diretora. Esse acordo acabou se desfazendo. Rodrigo insistiu na vice-presidência e o Vladimir não queria dar, talvez com medo de uma IG que tem aí por fake news, até que o alvo foi Caio dessas fake news. Mas, enfim, sem pré-julgar, cabe a justiça julgar, tem uma AIS, né, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e melou, né, esse acordo. E para Vladimir conseguir o controle, eleger Fábio presidente, controle da mesa diretora, ele fez um acordo com Caio, né? Um acordo costurado entre Fábio e Caio.
que deu a eles, com o Leão Gomes ali na primeira secretaria, né, um vereador do PDT, deu o controle a Vladimir do Legislativo. Como é que você viu esse acordo? Eu nem sabia, estou sabendo agora desse acordo aí. Muito provavelmente, estou aqui interpretando por que foi feito. Acho que a cidade vive tantos problemas que acho que muito provavelmente o Caio não quis passar a imagem de quem iria, até porque ele teve uma boa performance, de quem iria problematizar a gestão do Vladimir. Quer dizer, acho eu que foi uma demonstração de mais do que uma negociação para espaço aqui ou ali. Me pareceu que foi mais pelo que você está me relatando, né? Parece que foi mais uma iniciativa do Caio, no sentido de demonstração para a cidade de que ele não ia criar problemas para dificultar o trabalho de gestão do Vladimir, já que o Vladimir tinha ganho a eleição. Essa é a minha leitura de longe, mas eu não participei dessas conversas e nem do porquê e dos bastidores dessa negociação. Pode ser que eu esteja errado na minha interpretação, né? Porque esse acordo acabou gerando críticas também. A gente entrevistou aqui, eu, Cláudio Nogueira, no dia 16 de janeiro, agora, depois da eleição definida, né, da mesa, que foi no dia 1º de janeiro, um ex-correligionário seu do PT, o Marcão Gomes, também foi deputado federal agora há pouco com você, né, eleito suplente em 2018, e assumiu um período no ano passado na Câmara Federal. E o Marcão foi muito contundente nas críticas a Caio por conta desse acordo. E definiu aqui nesse mesmo programa Caio como Caio 3M. Aí eu e o Cláudio perguntamos, o que é Caio 3M? Ele falou, menino mimado e mentiroso. São adjetivos contundentes, né? Como é que você vê esse tipo de crítica? É o que eu falei, eu não participei dos porquês desse acordo, né? Não sei detalhes. Aqui na mesa da Câmara Federal, que o Lira implodiu, que a gente hoje vai começar agora a debater o que a gente vai fazer. Os acordos das bancadas, em todos os sentidos, o PSB, o PDT, de espaço na Câmara, se deu no sentido de preservar algumas unidades. Eu não sei aí, por exemplo, nas bancadas aí de oposição ao Vladimir, se teve algum acordo que o PDT fez para contemplar setores que, por exemplo, apoiaram o Caio no segundo turno e se elegeram vereadores no primeiro. Se ocorreu esse tipo de negociação, de alguém que apoiou o Caio no segundo turno e se elegeu vereador, que no primeiro turno não teve esse apoio e que no segundo apoiou o Caio e que aí passou a ter alguma negociação que contemplava esse vereador que, por exemplo, no segundo turno apoiou o Caio. Quer dizer, eu não participei dos movimentos que foram feitos nessa negociação da construção da mesa aí para dar uma opinião isenta e com consistência sobre o porquê desse movimento que o PDT aí fez na cidade de Campos. Só para lembrar, Chico, que o Marcão também apoiou o Caio no segundo turno, tá? Ele fez a crítica tendo apoiado o Caio no segundo turno. Sim. Apoiou o Rafael no primeiro e Caio no segundo. Ah, sim. Então, ele talvez saiba com mais detalhes do que eu, porque é da cidade, foi vereador, o porquê desse movimento do Caio. Quer dizer, eu, sinceramente, não sei. Não fui informado, né, dessa movimentação em relação à construção da mesa aí.
Nogueira. O Marcão não continua com o mandato, não? Perdão? O Marcão perdeu, não voltou para casa, para a Câmara, não? Não. Ele já declarou algumas vezes que não quer se candidatar mais a vereador. Não, estou falando aqui na Câmara dos Deputados. Não. Até onde eu saiba, não. Até onde eu saiba, não. Ele é suplente, né? E assumiu o mandato um período ano passado, mas voltou à suplência esse ano. Ah, tá. Bom, nessas intervenções aqui em nossa página no Face, tem duas, aliás, do Dadá Marciano. Ele diz aqui: no segundo turno, o povo não votou no Caio, votou contra o garotismo. E dizendo, revanchismo político do Caio pelo fato do deputado Rodrigo Bacelar não ficar com ele no segundo turno das eleições. Tem outros comentários, esses dois aí, os últimos do Dadá Marciano. O Dadá tá expressando o que se fala nos bastidores, né? Quer dizer, uma vez definida pela urna a força alfa, houve uma disputa entre a força beta e delta, né? Entre a segunda e a terceira força. Isso acabou definindo o apoio de um e de outro para o prefeito. Chico, são 9h03, estamos chegando, infelizmente, ao final do programa. Sei que você, pelo contato profissional que a gente tem, que você é uma pessoa cuidadosa com as palavras, você é um analista meticuloso, que gosta de ter elementos, como você acabou falando agora sobre a mesa diretora, que você não tem, você prefere não opinar. Mas como campista, como quem tem família em Campos, que tem voto em Campos, você faz por Campos, falamos aqui, falou o Cláudio Nogueira, e não é de hoje, dando testemunhos que não são partidários, são testemunhos de profissionais, de jornalistas, né? E podemos acompanhar de fato. Qual análise você faz? Eu sei que é precoce, são um mês, né? Mas se você tivesse que dar uma nota para esse primeiro mês do governo Vladimir, de 0 a 10, mas de 5 a 10, qual a nota seria e por quê? Olha, eu vou falar de longe, sem estar acompanhando detalhes da gestão do Vladimir, as informações aí que tenho lido na Folha, aqui e ali, conversado com parentes, amigos da cidade, né? Eu que nasci na Formosa Corredora ali, então a gente... Campista da Gema. Sou campista da Gema. Estudei no Eucarístico, no primário, estudei no liceu, então a gente tem muita relação, muito colega médico na cidade. Eu acho que o Vladimir, ele, aqui no período que ele ficou aqui na Câmara, ele se mostrou muito habilidoso e surpreendido primeiro, um jovem, mas assim, com uma habilidade muito grande nas articulações, nas conversas com parlamentares, como foi essa questão da UF e tantas outras, a questão de Petrobras, eles sempre movimentando. O que eu tenho ouvido e visto com relação à gestão, me parece que ele começa o governo sem ter definido e tomado iniciativas de curto, médio e longo prazo. E quem não toma essas iniciativas já quando assume, foi assim, por exemplo, quando em 2013 o Rodrigo Neves ganhou a eleição em Niterói e pegou a prefeitura sem pagar 13º, a prefeitura com uma dívida monstruosa, a prefeitura de Niterói estava com unidade de saúde fechada, eu até voltei de Brasília para ser secretário de saúde para reabrir unidades, fez um dever de casa fiscal durante um ano, que nessa época não tinha royalties, não. Em 2013, o Rodrigo Neves conseguiu arrumar a casa, o que fez com que ele, progressivamente, 14, 15, 16, ele fizesse uma gestão cada vez melhor, se reelegeu e agora reelegeu
o seu sucessor. Me parece que as informações que tenho, não sei se pelo próprio cenário de dificuldade da cidade, pandemia, do que ele herdou, mas eu não tenho visto um protagonismo da prefeitura no sentido de apresentar para a cidade um planejamento, um cronograma de iniciativas a curto, médio e longo prazo, que você projeta coisas e com coisas assim já objetivas. Por exemplo, determinada iniciativa eu vou tomar nos primeiros 3 meses. Isso aqui eu tenho recurso para fazer. Me parece, pode ser que eu esteja enganado, que eu não vi ainda, me parece que ele está meio ainda tomando pé da situação, mas já tem um mês de governo. Eu acho que ele precisaria ter um planejamento do conjunto do governo para a cidade e ser transparente com a cidade. Temos esse problema e nós temos que enfrentá-lo trabalhando desta e desta forma. Essa é a minha visão. Pode ser que o que eu esteja falando não seja a realidade. Estou falando quem está de fora e ouvindo os comentários aqui e ali. Mas você arriscaria dar uma nota? Sim, eu daria nota 6,5. 6,5. É a mesma nota dada aqui pelo historiador que trabalha, por acaso, no IF Guarulhos, professor do IF Guarulhos, na qual você foi fundamental, o João Monteiro Pessoa. Tá certo. Muito bom então saber disso. E professor, ele é bom de nota. E, por coincidência, do IF Guarulhos, né, que teve você como peça fundamental. Especialista. O deputado, tem um outro comentário aqui do Rogério Bachini, também está nos acompanhando sempre aí, enfim. E ele diz aqui: deputado Chico D'Angelo, precisamos de total apoio do parlamentar para o setor agrícola do município decorrente da vocação, né, agrícola e do declínio econômico do município. Aliás, o Aloysio fez aqui, a Folha da Manhã fez, foram 11 painéis sobre essa questão da crise econômica de Campos, entrevistando 34 pessoas da sociedade civil organizada, sociólogos, sindicalistas, empresários, médicos, políticos, enfim, cientistas políticos, economistas. E uma das saídas a maior, foi comum entre todos, a questão da agricultura como a força que vai tirar Campos dessa situação, dessa crise econômica gerada após 2014, com a queda do valor do barril do petróleo, e aí, consequentemente, zerando aí até algumas participações especiais nossas. E ontem, inclusive, nós recebemos aqui neste programa o presidente da Asflucan, integrante do SIDENF, que é o empresário Tito Hinojosa. E ele também falava uma coisa aqui, que nos painéis aí feitos pelo Aloysio, também ficou definido entre todos, que com união a gente vai ter uma dificuldade muito grande de suerguer essa economia de Campos. Agora, sem união, é praticamente impossível. E nesse caso, então, citado aqui pelo Rogério, o senhor entra nessa parte dessa como peça importante para essa união, e o próprio presidente da Asflucan, que já comprou uma máquina agora, né, para a limpeza dos canais. Olha aí como é que a coisa vai avançando, né? Inclusive uma long hit já está operando na limpeza dos canais, independente de questão de governo. Vai entregar essa semana agora uma colheitadeira de cana para os pequenos produtores da região, que são cerca de 80%, mas evidentemente que precisa muito de apoio aí, né, do senhor e dessa parceria, dessa união, para que as coisas funcionem de fato, deputado. Então, o meu mandato tem sido aqui em Brasília uma porta aberta a vários atores da política, da vida econômica da cidade de Campos, nesses mandatos, né?
de variados setores, da área da saúde, da área da educação, da área agrícola, enfim, citei aqui exemplos, né, de iniciativas que tomamos, na área de recursos, até para infraestrutura, como falei, coloquei 1,5 milhão, se não me engano, para o prefeito anterior, com obras na cidade de saneamento, enfim, que me foi solicitado, tem até aqui o valor exato. Na época o prefeito foi ao meu gabinete, foi em 2000, e desenvolvimento urbano, 1,3 milhão. Botei 310 na saúde, 1,3 milhão para desenvolvimento urbano. São maneiras que você tem, como parlamentar, né, para além de outras iniciativas, de ajudar, de fazer os movimentos. Eu não sou um parlamentar da base. Quando você é um parlamentar da base, você tem mais facilidade de junto ao Poder Executivo, aos ministérios, ajudar aos municípios. Mas nós temos, sim, ferramentas através, seja de emendas individuais, seja através de emendas de bancada, e também de solicitações a ministérios, de uma maneira geral, de problemas, ao próprio Poder Executivo, de ajudar as cidades. Assim, a gente tem feito em vários municípios. Campos, eu tenho um apreço especial por ter nascido aí, por ter família, por ter estudado nessa cidade, por ter voto, né, em todas as eleições minhas. Sempre tive um grupo de pessoas que me apoiou. Então, eu quero muito continuar sendo visto como um parceiro da cidade, né? Já que tem um leque de iniciativas aqui que, nesse período todo, tomei, sempre com um olhar bastante específico para a cidade de Campos, né? Então, o que eu posso dizer sobre esse ponto de vista, que o que tiver ao meu alcance, seja a área que for, área empresarial, aliás, me coloquei já falei com a Luísa, que conversei já com o Luque, presidente nacional do PDT, do convite à entrevista, que você tem entrevistado figuras públicas nacionais, do Ciro Gomes, abrir um espaço na agenda para uma entrevista com a Folha da Manhã. Então, estou à disposição do meu mandato, nesse período aí, agora, esses 2 anos que restam de mandato, para que a gente possa ajudar a cidade a superar esse momento difícil, que não só Campos está vivendo, o mundo, o Brasil e vários municípios, e acho que tenho como deputado, por exemplo, dado demonstração concreta de que em algumas questões específicas a gente pode dar a colaboração. As emendas hoje são impositivas, né? Então elas podem demorar um pouco mais por não ser da base, mas todas elas saem, né? Então, as minhas emendas todas, praticamente, que coloquei, têm saído, mais rapidamente até as da saúde, mas todas elas têm saído, mesmo não sendo um deputado da base. Isso foi uma coisa que, de certa forma, avançou no Congresso. Me colocar à disposição. Eu acho que esse debate com a Folha é importante, porque eu aprendo muito. Vocês vivem aí, são jornalistas que conhecem os problemas da cidade e até me subsidiam para formulações e pensamentos no sentido de ajudar a minha querida cidade natal, Campos, do Goitacazes. Só para fechar aqui a minha participação, tem um outro projeto também, eu acho que até do Vladimir, se não me falha aqui a informação, que é a de clima para o semiárido. Não é? Uma reclassificação aí do clima, né, para semiárido. E aí o Tito Hinojosa, cito mais uma vez, falou que isso seria assim uma mão na roda para esses produtores. Diminuiria assustadoramente os encargos e tributos, enfim, tudo que é preciso e de insumos também, né, para o homem do campo. Facilitaria acesso à linha de crédito, sobretudo. Também. Vou me informar sobre essa iniciativa do Vladimir, né?
Isso. Para mudança de clima no norte e noroeste fluminense. Que já existe, esses benefícios já existem, né, para o Nordeste. Você sabe dizer que fez isso através de algum projeto de lei? Que tipo de iniciativa o Vladimir fez para eu poder ajudar? Seria uma mudança junto ao Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, alteração da classificação do clima da região para o semiárido, que é como ocorre no interior do Nordeste, né? Só que enfrenta, logicamente, a resistência da bancada do Nordeste, que é sempre muito coesa e... Uma coisa no preço da cana, quando eu lá atrás iniciei esse debate e acabamos ganhando, mas foi muito difícil, na época, colocar a emenda na MP que dava um aumento também ao preço da cana aí para Campos. Mas foi bom vocês me levantarem isso, que eu vou aqui me empenhar para ver. Ela é parlamentar, a gente tem boa relação aqui no plenário, ela agora é ministra. Vou tentar ajudar o que o Vladimir deu início aí nessa discussão. Tá bom, se tiver o êxito na bola que vocês bateram aí pro Campus IF, vai estar ótimo. E, Chico, agradecer demais a você. Acho que falo por mim, falo por Nogueira, nós aprendemos bastante aqui contigo. E deixar o espaço aberto aí do programa para você, como atestamos aqui, o Nogueira é um parlamentar que saiu de Campos, mas nunca esqueceu de Campos. Sua atuação parlamentar está sempre presente, é representante também de Campos, pois, como disse, tem votos aqui, e sucesso aí em Brasília. Bom, obrigado a vocês, a Cláudio, a Luiz, pelo convite. É sempre um prazer estar sendo entrevistado por vocês. Num dia que vocês sabem aí que a gente teve que dormir muito tarde por causa de votação e que tendo que acordar cedo. Isso às vezes faz com que os nossos reflexos não estejam tão ágeis em pensamentos e iniciativas com relação a posições, propostas, enfim. Mas foi muito bom o bate-papo, espero ter contribuído aí com a audiência e esclarecendo as coisas aí para a cidade e ajudar a Campos. Eu acho que o fundamental é ajudar a cidade. Afinal, ao fim e ao cabo, a gente é político, eu sou médico, tenho a minha vida toda, fiz a minha vida toda em medicina aqui em Niterói. A gente entra na política muito por o prazer nosso buscar o bem comum, né? Esse não é uma frase só de marcação de posição, mas é a verdade. Quando você faz alguma iniciativa, como eu falei aqui, entre as várias, e tem o agradecimento, o reconhecimento das pessoas por ter beneficiado a vida de alguém, é muito bom, né? Então, eu queria, por exemplo, comprei um equipamento para o Álvaro Alvim, o tratamento de câncer das pessoas. O recurso chegou, o prefeito comprou, lá o hospital comprou, você depois sabe que alguém se beneficiou disso, e isso acaba acontecendo. Tive lá, muito bom equipamento. Isso tudo te dá orgulho. Meu mandato está tomando iniciativas e está melhorando alguma coisa a vida das pessoas, que ao fim e ao cabo essa é a finalidade da política, né? Senão o poder pelo poder, ele não tem muito sentido, né? A gente faz política com esse objetivo. Eu sou um parlamentar de visão progressista, um democrata, visão de centro-esquerda, apesar dessa onda conservadora, eu tenho essa visão de mundo, né? Então, quero continuar aqui ajudando a Campos. Obrigado a vocês por terem me convidado para esse bate-papo. Grande abraço, deputado. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença do senhor. Sucesso aí. Obrigado, Chico. Um abraço. Grande abraço. 9h20. Fechamos por aqui, Aloysio, mais esse programa, que, aliás, como você bem disse, muito boa entrevista, muito bom, né, a gente poder conversar com o Chico D'Angelo sempre, e amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Amanhã já é o costume, hábito, cachimbo e torta-boca. Eu falo deputado estadual Bruno Dauari, mas não, secretário estadual Bruno Dauari, amanhã aqui no Folha no Ar. Sim, certo. Perfeito.
é mais uma oportunidade boa para a gente apresentar também o que ele muitas das vezes já pode até conhecer, que são as demandas aqui da nossa cidade. Bom dia, Luiz. Né? No final tem que lembrar que ele tem reduto eleitoral também em São Luís da Barra, né? É, sim. E agora, como secretário estadual, né? Do Norte e Noroeste. Ampliou muito aí essa demanda, não tenha dúvida. Bom, são 9h21, até amanhã então, Luiz. E cobrar ele a aposta do vinho que a gente fez aqui no programa. Foi mesmo. Do resultado da eleição do São da Barra, eu ganhei. Teve essa aposta mesmo. Como o verão não é muito bom vinho, vamos de vinho branco então, né? Não, vinho tinto. Vinho tinto? Vinho não tem problema envelhecer não, fica melhor. Tem. Tá bom. Obrigado, um abraço, bom dia. Marcelo, um abraço ao ouvinte, telespectador. Obrigado. Obrigado. Chico, mais uma vez, obrigado aí o senhor, bom dia. Obrigado. Valeu, são 9h22, fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição, que volta amanhã às 7 da manhã, então você não perde aí mais uma edição do Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.